Após 2 dias de julgamento, Kátia Barros, mandante do assassinato da grávida Fabiana Pires e do filho dela, de 7 anos, e ainda arrancar o bebê da barriga dela, é condenada a 53 anos de prisão. E Mário Barros, filho de Kátia, que também participou do crime, foi posto em liberdade. Vamos acompanhar? 53 anos. Essa foi a condenação de Kátia Barros Rabelo pela morte de Fabiana Pires Batista e Gustavo Henrique, que tinha apenas 7 anos quando foi morto. O crime havia sido planejado por Kátia para que ela ficasse com o bebê de Fabiana. A criminosa simulava uma gravidez de um garimpeiro e utilizaria a criança para mudar de vida. Durante o julgamento, as falas de testemunhas apontavam que o planejamento do crime era orientado por Kátia, mas quem executou foi seu filho mais novo, que na época tinha 15 anos, e sua namorada de 13 anos de idade, que era irmã de Fabiana. Durante o julgamento, os promotores de acusação descreveram a possibilidade de Fabiana, antes de morrer, ter assistido seu bebê sendo retirado de sua barriga e ainda seu filho Gustavo ser jogado pela adolescente e namorado dentro do lago, impedido também de voltar à margem por conta das pedras que o casal lançava contra ele. Na sequência, após o crime, eles teriam levado o recém-nascido dentro de uma mochila para a casa de Kátia. No ano do crime, os 2 adolescentes foram detidos pela polícia e encaminhados até uma unidade de internação, onde estão até a data atual. Em casos como este, os adolescentes cumprem medidas socioeducativas por pelo menos 3 anos, o que significa que a qualquer momento eles podem ser soltos novamente. Já Kátia, após 20 horas de julgamento, teve a sentença lida no Fórum Geral de Porto Velho e foi condenada por todos os crimes que a acusação indicava, sendo eles homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Ela já estava presa e deve continuar cumprindo a pena em regime fechado. O segundo réu, Mário Barros Nascimento, filho de Kátia, foi absolvido da acusação de duplo homicídio e corrupção de menores, sendo condenado apenas por ocultação de cadáver. Ele foi posto em liberdade, pois sua pena final é pouco mais de 1 ano, e ele estava preso desde 2019. O resultado esperado estava de acordo com a nossa estratégia. Nós não poderíamos informar inicialmente qual seria a estratégia do Ministério Público, mas focamos na Kátia, que era quem realmente tinha todas as provas. Ela foi condenada a 53 anos e 4 meses. E o Mário foi condenado nas provas que tinha contra eles, na ocultação de cadáver, 1 ano e 4 meses. Eu, juntamente com a doutora Silvia, nós estudamos com afinco esse processo e a nossa tese aqui de defesa, desde o início, não foi pedir a absolvição da senhora Kátia, tendo em vista os elementos que constavam ali no processo. Mas nós entendíamos que havia ali um excesso de acusação em razão a ela. Tentamos procurar corrigir, reparar essas injustiças. No que diz respeito ao Mário, viemos aqui com o propósito de pedir a absolvição dele nos 2 homicídios, na corrupção de menores, o que foi acolhido pelo Conselho de Sentença, acolhendo a tese da Defensoria Pública de que não havia prova nenhuma contra o Mário na prática desses 2 homicídios. A defesa tinha convicção de que o senhor Mário não tinha qualquer envolvimento com o crime de homicídio e por isso pugnou pela absolvição, que foi acolhido pelo Conselho de Sentença. Em relação à senhora Kátia, como o meu colega já disse, doutor Diego, existiam sim elementos de envolvimento no crime de homicídio, por isso a tese levantada pela defesa não foi a de absolvição. Poderia ter sido ainda maior essa pena, na verdade, mas a justiça está sendo feita. O filho dela, coloca a imagem do rapaz que foi absolvido, por conta dele já estar cerca de 3 anos cumprindo pena, e a pena que seria imputada a ele passava um pouco de 1 ano, esse rapaz. Então, ele já foi posto em liberdade, porque, segundo a tese da defesa, né, não havia provas. E se não há provas, na dúvida, né, indúbio pro réu, o réu aí é prestigiado pela legislação, se não tem elementos que realmente provam a sua prática, a sua participação no crime. Então, a justiça dando uma resposta
para a sociedade, importante para que a gente possa mostrar, né? E, claro, ter a certeza de que o crime não compensa, um crime premeditado e que a mulher, ela criou uma novela, né? Ela criou uma novela de que ia passar essa criança, apresentar essa criança para um garimpeiro, que ela mantinha um relacionamento como se filho dela fosse. Olha a situação. E quantas pessoas que foram envolvidas nesse crime. E eu pensava agora há pouco, durante a reportagem, o garotinho de 7 anos que morreu ali afogado, e ele tentava retornar para a margem, e o casal ficava, a tia dele, que é a irmã da Fabiana, ficava atacando pedras no garotinho de 7 anos que tentava voltar para a margem. Olha quanta crueldade nesse crime. Eu acho que poderia colocar um zero dos 53, 530 anos aí. Eu acho que seria uma condenação bem ideal. Mas a justiça foi feita e a resposta que a sociedade espera é isso. É a justiça sendo feita para esses crimes bárbaros.